Nós estamos iniciando uma nova série de reflexões hoje, intitulada Liberdade Ainda que Tarde. E o texto que vai abrir essa série de reflexões está lá na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16. Esse é um texto que nós já exploramos, já abordamos ao longo desse ano, mas nós vamos retornar a ele. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 16, nós lemos assim: Por isso digo, vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto como já antes os adverti: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Um grupo de homens se reúne na vigília da noite, sob a guarda de algumas poucas velas, para confabularem uma revolução, um movimento. E eles procuram uma inspiração, uma frase que possa sintetizar o que eles almejam e querem. E então, tendo entre eles alguns eruditos, homens conhecedores do latim, alguns latinistas, eles escolhem um trecho de uma écloga de Virgílio, na qual lê-se libertas quae sera tamen. Essa expressão significa liberdade, ainda que tarde. E ela foi utilizada para dar, digamos, corpo e alma ao movimento Inconfidente, porque naquela altura nós já estávamos praticamente há 3 séculos existindo como uma colônia. E essa colônia, obviamente, tinha muitas restrições à sua liberdade. Ela, obviamente, tinha de pagar duríssimos e pesados impostos, e desenvolvia-se com cada vez menos força um espírito nacionalista. Então os inconfidentes, eles almejam uma liberdade, ainda que 3 séculos já tenha passado de escravidão e de colonização. A experiência dos inconfidentes pode se revelar muito parecida com a nossa experiência. Porque talvez você e eu já tenhamos lutado tantos anos a fio com alguma coisa que nós gostaríamos de ver transformada em nós. Um determinado traço do nosso temperamento, do nosso caráter, que nós gostaríamos de ver redimido e transformado, mas que depois de muitos anos nós desistimos. Nós assumimos aquilo como sendo uma faceta do que nós somos. Nós desistimos, perdemos a esperança da mudança pessoal. Alguns de nós gostaríamos de ser pessoas mais calmas, mais confiantes, pessoas menos ansiosas, pessoas talvez mais constantes, mais saudáveis. Mas ano após ano nós tentamos combater aquele determinado hábito na nossa vida, e ano após ano, sistematicamente, nós somos vencidos, nós somos derrotados, até um ponto em que talvez uma ideia já muito madura se forme na nossa cabeça, dizendo assim: talvez isso faça parte de mim, talvez eu seja isso, talvez isso seja essencial, uma essência da minha personalidade, da minha história. O Evangelho, o Novo Testamento, nos dá testemunho de que, de capa a capa, um dos sinais inegáveis do poder redentor de Jesus é que vidas são transformadas.
é que caráteres são profundamente alterados na sua essência. E pessoas que muitas vezes permaneceram anos e até décadas sob o poder de determinado pecado, elas alcançam liberdade por meio de Cristo. Ao longo dessa série, intitulada Liberdade Ainda Que Tarde, nós vamos falar sobre a liberdade que nós encontramos em Cristo, dos vícios. Nós vamos falar sobre cura para o trauma. Nós vamos falar sobre vencer a frieza espiritual. E por fim, como o Evangelho nos capacita a deixar o passado para trás. Na reflexão de hoje, nós estamos num texto que basicamente é um debate acirrado entre Paulo, que havia plantado a igreja na Galácia, e aqueles que vieram pregando depois de Paulo, tentando arrancar os fios da doutrina paulina, em especial a definição que Paulo tinha a respeito do Evangelho. Aquilo que Paulo escreve no capítulo 3 é mais ou menos assim: será que vocês são tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, vocês querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Paulo está conversando com uma igreja que havia sido plantada com a pregação do Evangelho. Mas depois que ele saiu de lá, outros homens vieram dizendo o seguinte: não basta somente crer em Jesus, vocês têm que também se circuncidar, vocês têm que obedecer às leis mosaicas, vocês têm que fazer coisas para que Deus possa aceitar e amar vocês. E então Paulo bate na tecla do fato de que essa religiosidade e esse legalismo e esse ritualismo, embora fossem muito aparentes aos olhos, eles não estavam trazendo mudança real de vida para as pessoas. Ora, vocês começaram sendo aperfeiçoados pelo Espírito, agora vocês vão confiar no poder da carne. E então ele diz no versículo 16 do capítulo que nós lemos: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. A palavra traduzida como desejos aqui é uma palavrinha muito matreira do grego. Uma palavra que muitos autores do Novo Testamento usam para significar o pecado e o desejo do pecado, que é a palavra epitomia. Mas o que significa essa palavra? Ela poderia ser melhor traduzida como um hiperdesejo, um superdesejo, um desejo monstruosamente forte, desordenado, incontrolável, indomesticável. Paulo diz assim: vivam pelo Espírito e vocês não satisfarão esses desejos gigantescos e pujantes da natureza pecaminosa. Quando um erudito, Strong, comentando essa palavra, ele diz o seguinte: epitomia significa colocar o coração em alguma coisa, desejar isso intensamente, cobiçar é uma luxúria. E esse é um aspecto que toda pessoa que desenvolveu um hábito durante muito tempo na sua vida reconhece, que muitas vezes nós temos um desejo quase ardente pelo pecado, um desejo pujante, uma coisa que nos arrebata. Aquilo que Paulo está dizendo aqui é que essa palavra epitomia significa um desejo que não pode ser agrilhoado, não pode ser acorrentado, ele não pode ser governado. Pelo contrário, ele nos governa, ele nos dirige, ele nos submete ao seu próprio poder. Tiago utiliza a palavra epitomia também, no capítulo 1, versículo 14, quando ele diz assim: cada um, porém, é tentado e atraído pelo seu mau desejo, epitomia, sendo arrastado e seduzido por esse desejo. Note como ele fala aqui desse desejo como uma coisa que arrasta o cidadão, o seduz, como uma força que é capaz de nos pegar pelos cabelos e nos levar praticamente à força, por um caminho que nós não queremos. Essa é a experiência de Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 7, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, esse eu vou lá e faço. Essa é uma experiência humana, essa é uma experiência de todos nós, o resultado de nós muitas vezes dizermos assim: dessa vez eu vou ser pacífico no trânsito. Aí você até a hora na garagem: Senhor, que nenhum filho de Belial atravesse o meu caminho hoje em nome de Jesus. E aí você vai dirigir, e alguém te dá uma fechada. E aí você sente aquela vivacidade da sua ira, e quando você vê, você já explodiu. É quando nós falamos assim: eu não vou me envolver de novo com esse pecado aqui.
E quanto mais eu vigio esse pecado, mais ele governa de forma indômita sobre as nossas escolhas. É por isso que existe no pecado esse aspecto do piloto automático. E o piloto automático é basicamente a definição do que é um vício. Os pesquisadores pegaram um ratinho e o colocaram num labirinto dentro de um laboratório. E então o ratinho começou a correr dentro daquele labirinto. Em determinado momento ele achou uma alavanca e ele bateu o narizinho na alavanca. E para surpresa daquele rato, quando ele bateu o nariz na alavanca, saiu um pedaço de comida. Quando ele bateu de novo o nariz na alavanca, saiu de novo um pedaço de comida. E eles então retiram o rato do labirinto. Quando eles retornam com aquele mesmo rato dentro do labirinto, ele faz exatamente o caminho mais curto que ele já mapeou até a alavanca. Ele bate o nariz e ele espera a comida. Mas quando eles permanecem com a alavanca no mesmo lugar, e o rato numa outra rotina, ele bate o nariz e a comida não vem, ele fica ansioso, confuso, depois entristecido e deprimido. E eu acabei de explicar para você em 50 segundos como um vício é formado. Um vício é formado com o que nós chamamos de uma deixa, um contexto, uma situação que favorece o uso de uma substância ou de um hábito. O hábito ou a substância, um sentimento de prazer que é a recompensa. E quando você repete esse ciclo muitas e muitas e muitas vezes, isso forma um caminho profundo no nosso tecido neurológico, de tal maneira que quando o gatilho aciona, todo o comportamento gira quase que automaticamente. E é por isso que muitas vezes nós conseguimos fazer coisas quase sem pensar sobre elas. Por exemplo, você não pensa assim, estou escovando os dentes agora. Você não pensa, estou escovando os dentes do fundo. Você praticamente mecanizou, rotinizou por meio de um hábito a escovação dental todos os dias. Quem dirige aqui sabe que a gente começa a dirigir, a gente fala assim, nossa, deixa eu passar a primeira marcha. A gente pensa sobre o que está fazendo. Depois de um tempo, você faz longas viagens, longas horas, sem se dar conta, inclusive, do que seus membros estão operando. Você está dando seta, está entrando em rodovias e saindo, mas a sua cabeça está pensando em outras coisas. Porque existe uma espécie de um software pronto na nossa cabeça para construir hábitos. Agora vamos juntar aquilo que nós conhecemos da ciência com aquilo que nós conhecemos da palavra. Nós temos um organismo que está predisposto a construir hábitos e nós temos um coração inclinado ao mal. E isso é a base conceitual dos nossos vícios. Funciona mais ou menos assim. A pessoa tem um dia difícil no trabalho, discute com o chefe, chega em casa aborrecido, briga com a esposa, ou briga com o marido. E de repente ele passa pela geladeira e vê uma bebida alcoólica que está guardada lá há algum tempo. E então ele coloca um pouquinho no copo, ele ingere, e depois de uns 10 minutos ele se sente aliviado das tensões do dia a dia, porque o álcool é um depressor do sistema central, nervoso central, então ele se sente relaxado, ele se sente até mais sociável, e ele é mais simpático até com a esposa, com os filhos ou com o marido. Então ele faz uma rotina, uma deixa, que é o estresse, o comportamento ou a substância, e essa recompensa de bem-estar e relaxamento. Mas no dia seguinte ele tem um novo mal-estar no trabalho. No dia seguinte ele tem um novo mal-estar dentro de casa. E ele fala assim, nossa, ontem eu tomei um copo, e eu fiquei bem. Talvez eu fique bem de novo hoje. E ele toma um novo copo. E ele começa a fazer isso na quinta-feira e na sexta-feira, porque obviamente ele bebe de forma social. Mas daqui a pouco ele começa a descobrir que ele tem problemas na segunda, ele tem problemas na terça, ele tem problemas na quarta, e ele começa a beber todos os dias. E depois de fazer isso durante 1 ano, 2 anos e 3 anos, ele já não consegue ter controle sobre a rotina quando o gatilho dispara. Eu conheço histórias de alcoólicos que eu pastoreei, que eles disseram o seguinte, pastor, eu estava há 1 ano em recuperação,
E quando eu passei na porta de um bar, eu simplesmente não lembro o que aconteceu. A minha memória apagou. Se eu entrei num piloto automático, eu cheguei 2 dias depois em casa. E eu acredito. Porque esse aspecto do piloto automático, do vício e também do pecado, é o aspecto mais dramático daquele que deixa se envolver por um vício de longo prazo na sua vida. E não pense que eu estou aqui demonizando o álcool, porque nós não somos proibicionistas, nós somos temperantes. A nossa tradição vê assim. Mas nós temos que nos lembrar que além do álcool, nós temos também o uso de remédios, de nicotina, de cafeína, o abuso da própria comida, de analgésicos como vícios baseados em substâncias. Mas nós temos vícios baseados em comportamentos também, como por exemplo, excesso de trabalho, esportes, compras, jogos, limpar. Pessoas que têm vícios e mania de limpeza. Acesso às redes sociais, vício em tecnologia, vício em pornografia, vício em informação, vício em sexo. A grande questão é que depois de muito tempo que nós repetimos essas rotinas, e nós agora começamos a notar como elas estão destruindo nossa família, nosso casamento, talvez nossa saúde, nosso trabalho, nós queremos arrancar essas coisas da nossa vida e nós já não conseguimos. Nós já não conseguimos. Eu participei de um projeto social lá em Itajubá, muitos anos atrás. Uma moradora que tinha uma janela de frente para a rua, fazia sopa para pessoas de rua. E eu decidi me envolver com esse projeto e tinha um homem inteligentíssimo, professor de química. E nós ficamos amigos naquele projeto. Ele era alcoólico. Ele tinha perdido a esposa, os filhos, o trabalho, a carreira, e estava morando nas ruas. E ele sabia e entendia a gravidade do estado dele. Mas certo dia ele me disse assim: pastor, eu vou te contar uma coisa que eu nunca falei para ninguém. A verdade é que eu já tentei de tudo. Eu já tentei de absolutamente tudo. Eu fiz todos os passos do AA. Eu já fiz tudo. Eu fiquei internado em clínicas, eu fiz tudo. Mas pastor, eu não consigo. É mais forte do que eu. Parece que é uma personalidade que vive em mim. Eu simplesmente não consigo governar esse negócio. Um dia eu cheguei no projeto social para conversar com as pessoas enquanto a sopa estava sendo servida. E eu perguntei: cadê fulano de tal? E alguém me disse assim: pastor, você não sabe? Não. Fulano de tal recebeu um dinheiro de uma aula particular que ele havia dado de química para um aluno de vestibular. Ele bebeu tanto que entrou em coma alcoólico. E no dia seguinte ele morreu. Alguns vícios que nós citamos aqui, eles podem ser profundamente destrutivos, e eu quero destacar alguns apenas para a gente ir para o final da nossa reflexão. O vício em medicamentos e substâncias lícitas. O vício de se automedicar frequentemente pode destruir sua saúde, sua vida, sua família. O vício em tecnologia e redes sociais que afeta a cognição, o sono, eleva a ansiedade, atrapalha as relações familiares. O vício em pornografia que faz com que um homem troque a sua mulher no leito por uma tela de celular. O vício em pornografia que faz com que uma mulher troque o seu marido por uma tela de celular ou por um amante virtual. O vício em trabalho e produtividade que faz com que as pessoas estejam frequentemente ausentes, presentemente e afetivamente da sua família, do seu casamento, dos seus filhos. O vício em compras, consumismo desenfreado, comprar o que nós não precisamos, apenas pela sensação de estar adquirindo algo. Um vício. Vício em dinheiro, em acumular bens. Essa dopamina que vem quando nós acertamos um investimento. Esses são os vícios mais típicos do nosso bairro, da nossa cidade. Alguns deles são, obviamente, declarados e denunciados pela igreja, mas outros não. Porque o homem que trabalha excessivamente, está ausente de casa, ausente afetivamente, ele vai destruir tanto a sua família como o alcoólico.
Mas alguns vícios nós simplesmente os glorificamos e os justificamos, porque é bonito chegar 11 horas da noite em casa, desde que você esteja se matando e matando o seu casamento, se você estiver na empresa. Isso é mentira. Workaholic quer dizer pessoas que são tão viciadas em trabalho como os alcoólicos são e que vão destruir seus casamentos e famílias assim como um alcoólico também destrói. Então nós como igreja nós temos que levantar a nossa voz contra todo tipo de prisão, contra tudo aquilo que agrilhou e que diminui a autonomia de indivíduos que foram já liberados pelo poder do Evangelho. Pessoas que estão presas ao seu celular. Esses dias eu li uma matéria que me deixou assim perplexo. Estão desenvolvendo pedaços de plástico nos Estados Unidos, exatamente do tamanho de um iPhone. Sabe para quê? Para pessoas que estão se tratando de vício em redes sociais. Porque se você tiver alguma coisa do formato de um celular no bolso, só o fato de você colocar a mão já diminui a ansiedade. Adolescentes que ficam 6 a 8 horas consumindo redes sociais. Então não nos enganemos, existem muitos vícios nos espreitando, e o único caminho de liberdade para eles é o que Paulo fala no versículo 16. Vivam pelo Espírito, e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, de modo nenhum vocês serão governados pela epitomia, vivam pelo Espírito. E então Paulo nos mostra em detalhes o que significa esse viver pelo Espírito nos versículos 24 e 25. Porque ele diz assim: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. Então existem 3 elementos claros nesse texto que falam sobre o processo de vencermos um pecado pelo qual temos sido sistematicamente vencidos. E a primeira coisa que Paulo ressalta no texto é o seguinte: nós temos que ter uma dependência absoluta do poder do Espírito Santo para vencer o pecado. Nós não vamos vencer os desejos da nossa carne lançando mãos das forças da carne. Nós não vamos vencer a epitomia do nosso coração baseado na nossa própria força humana. Não. Nós precisamos depender do Espírito Santo, nós precisamos entender que sem o seu socorro, sem o seu poder infundido sobre nós, derramado sobre nós, nós não conseguiremos vencer o pecado. A grande pergunta desse texto então é: nós precisamos viver pelo Espírito, mas como nós podemos fazer isso? Ele diz assim no versículo 24: aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne. James Boyce, comentando esse versículo, diz o seguinte: a imagem da crucificação que Paulo usa em muitas de suas epístolas aqui, ela evoca esse ato de nós colocarmos na cruz, com arrependimento diário, os desejos mais sujos do nosso coração. De tal maneira que, crucificado, esse desejo ainda continua vivo, porque o crucificado ele não morria imediatamente. A crucificação é diferente da decapitação. A decapitação mata o indivíduo instantaneamente, mas na crucificação ele é colocado na cruz para morrer aos poucos. Então nós precisamos golpear, estrangular, negar o nosso próprio desejo pecaminoso, para que nós possamos mortificar a nossa carne. E então no versículo 25 ele diz assim, que nós temos que vivificar o Espírito. Ele diz: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A palavra que ele usa aqui para andemos no Espírito é stoikomen, que significa andar lado a lado com alguém. Se você dá as mãos para alguém numa caminhada, você precisa ajustar o passo com essa pessoa para que vocês possam caminhar lado a lado. Paulo está dizendo, nós só vamos triunfar quando nós estivermos ajustando o nosso passo ao passo do Espírito. Deixe que o Espírito Santo lidere você, deixe que Ele faça o caminho. Quando o Espírito Santo disser, por aí não, obedeça, ouça, obedeça. Quando Ele disser, pela direita, ouça, obedeça, submeta-se, seja liderado. Do contrário, você não vai conseguir vencer a epitomia. Essa é uma metáfora poderosa, andar lado a lado. E esses 3 itens, todos eles, se consumam e se sintetizam em uma ideia só.
que é a seguinte. O movimento de Alcoólicos Anônimos, o AA, ele tem uma base cristã. Ele não é uma igreja, e ele não é um movimento cristão. Mas os mentores, os idealizadores do AA, eram homens profundamente convictos da sua fé. E é por isso que o primeiro passo do AA é o seguinte. Eu assumo diante de mim e diante dessa comunidade que aqui se reúne, a minha impotência diante do alcoolismo. O fato de que eu não consigo parar. E o fato de que, por ter sido governado por esse vício, destruí minha família, minha saúde e machuquei a muitos a quem amo. O primeiro passo para nós vencermos o pecado é admitir que nós não conseguimos vencê-lo na força do nosso braço. Essa é a primeira marcha. Eu costumo dizer que existem 5 marchas. A primeira marcha é admitir que eu preciso de um socorro que venha do alto. Entender que nós estamos tentando tirar da nossa vida com as nossas próprias mãos hábitos, desejos, inclinações, como se eu estivesse tentando erguer a mim mesmo, puxando o cordão dos meus sapatos. Isso é impossível. A Bíblia diz que sem o poder do Espírito nós estamos escravizados pelo pecado. Nós estamos reféns do pecado. E isso é muito grave e sério. Meus irmãos, Jesus teve que vir e teve que morrer na cruz em nosso lugar, para que nós tivéssemos esperança na luta contra o pecado. Muitas vezes nós achamos que tornar-se cristão é começar a reformar a minha vida e apresentar a Deus. Deus, o Senhor gosta disso daqui. Meus irmãos, isso é uma puríssima bobagem. Nós precisamos permitir que o Espírito Santo de Deus transforme o nosso coração de dentro para fora, de uma maneira vigorosa, poderosa e santa, porque nós não conseguiremos gerar os frutos de Cristo, separados de Cristo. Sem mim vocês nada podem fazer. A segunda marcha que nós temos que engrenar é compreender o pecado, compreender o vício, porque Mark Lasser, num livro absolutamente maravilhoso sobre vício sexual, curando as feridas do vício sexual, ele diz o seguinte: os vícios eles nascem a partir da nossa história, eles nascem a partir de traumas, de feridas, de abandonos, e os gatilhos eles precisam ser compreendidos. O que é que dispara o vício? O que é que ilicita o vício? Anne Lamott, falando sobre isso, ela diz o seguinte: ela foi alcoólatra durante muitos anos. Ela diz assim: vencer um vício é como colocar um polvo para dormir. Porque quando você coloca o polvo na cama, né, eu sei disso, eu sei que você sabe porque você tem um polvo lá na sua casa, que você coloca todo dia para dormir. Você coloca ele na cama assim, coloca a cabecinha dele no travesseiro, e quando você vai passar a coberta assim, você coloca um bracinho e o outro, mas quando você vai colocar o último bracinho para dentro da coberta, o primeiro já saiu do lado de lá, né? Aí você vai colocar aquele bracinho, aí o outro sai do lado de lá. Porque um vício é composto por muitas coisas. Ele é composto pela nossa natureza pecaminosa, pela tentação do diabo, pelas ofertas do mundo, pela amizade que nós temos com pessoas que partilham do mesmo vício, pelas angústias e problemas que nós nos recolhemos no vício como uma forma de alívio dos nossos medos e angústias. Mas depois de compreender, nós precisamos iniciar uma estratégia agressiva para mortificar. Martinho Lutero, comentando esse texto, diz assim: os santos são provocados à ira, a inveja, a impaciência e a concupiscência carnal, mas, apesar disso, não realizam. Quando eles resistem à carne dessa maneira, eles a pregam na cruz com as afeições e desejos dela, de modo que, embora a carne ainda esteja viva, ela não pode realizar o que faria, pois está amarrada de pés e mãos e firmemente pregada na cruz. Os fiéis, então, enquanto vivem aqui, crucificam a carne, isso é, sentem as concupiscências, mas não as obedecem. Certa vez eu pastoreei um viciado, e ele estava passando agora dos 30 dias de abstinência. E o que ele me disse, me deixou assim perplexo, chocado, mas também muito empático com ele. Ele disse assim: pastor, sabe o que acontece? Toda a alegria da minha vida foi embora.
Porque agora minha vida é só aborrecimentos, trabalho, boletos e responsabilidade. Mas aquilo que me dava prazer era minha fonte de alegria. E agora minha vida não tem alegria. Isso é dramático de se ouvir. E eu fiquei absolutamente chocado com aquilo. Mas depois de um tempo eu entendi o que ele quis dizer. É porque nós vamos colocando nosso coração nas coisas erradas. E nós precisamos mortificar o pecado. Nós precisamos matar, estrangular o pecado, resistir a ele com toda a força do Espírito que vive em nós, para que nós possamos vivificar a presença do Espírito, ou seja, para que nós possamos transferir gradualmente para dentro da nossa relação com Deus, essa sede de alegria, de prazer, de contentamento, de plenitude, que nós devemos colocar na presença de Deus. Nós precisamos encontrar em Deus essas vitaminas para a nossa alma. E por fim, depois de vivificar, nós precisamos considerar pedir ajuda. E aqui é muito difícil para os aquarianos, não é? Falemos francamente aqui nos últimos minutos. Eu estou diante de empresários, empreendedores, homens e mulheres inteligentes, pessoas com longas carreiras de sucesso, pessoas que não estão acostumadas a pedir ajuda. Na verdade, nós estamos acostumados que as pessoas venham pedir ajuda para nós, e nós possamos ajudá-las. Mas enquanto nós não pedimos ajuda, nenhuma ajuda oferecida é efetiva e é eficaz. Como eu sei disso? Eu já enviei muitas, dezenas de pessoas para clínicas de recuperação que não queriam ir e que não achavam que precisavam. E portanto elas ficaram lá e elas saíram e continuaram as mesmas pessoas. As únicas pessoas que realmente obtêm algum nível profundo de transformação do coração no processo são aquelas pessoas que sabem que estão profundamente carentes de ajuda, de Deus, da comunidade, de todos aqueles que estão ao seu redor. Então aprenda a pedir ajuda. Aprenda a pedir ajuda. Muitas vezes nós pastores, nós vemos coisas nos olhos das pessoas. Eu simplesmente não sei te explicar. Por um milésimo de segundo eu olho para uma pessoa e eu noto que ela precisa de ajuda. Mas nenhuma ajuda que eu possa oferecer a ela será eficaz se ela não descobrir que ela precisa de ajuda. Não sou eu que preciso saber, é você que precisa saber, se você precisa de ajuda. É triste porque eu já pastorei muitas pessoas que chegaram no gabinete e disseram assim: pastor, eu vim aqui porque o meu cônjuge mandou. Porque existe isso daqui na minha vida. Quando essa pessoa casou comigo, isso daqui já estava na minha vida. E pastor, a grande verdade é a seguinte: eu não acredito em nada do que nós vamos conversar aqui nos próximos minutos. É mesmo, indivíduo? É. Por quê? Porque pastor, eu já tentei mudar muitas e muitas vezes, e se fosse possível mudar, eu já teria mudado. Eu não acredito em nada do que a gente vai conversar aqui nos próximos minutos. Algumas pessoas, elas entram nesse lugar de desespero e elas assumem esse lema, que é mais ou menos assim: eu nasci assim, depois eu cresci assim, e no final das contas eu vou morrer assim. Mas quando você desiste da mudança, o que é que você está colocando num caminho de muito perigo? Sua saúde, seu casamento, sua família, seus filhos. Não seja ingênuo de achar que você vai andar de mãos dadas com o pecado e não haverá um preço letal a ser pago por isso. Haverá. O salário do pecado é sempre o que, meus irmãos? É a morte. E é por isso que Paulo deixa duas listas para nós. Porque essas listas são mais ou menos assim: como saber se nós estamos andando pelo Espírito? Afinal de contas, não existe coisa mais fácil de se falsificar do que uma experiência religiosa. Mas ele diz assim:
aqueles que são governados pela epitomia, eles vivem desse jeito aqui, e ele cita uma lista escabrosa de pecados, mas aqueles que são governados pelo Espírito, eles exibem na sua vida o fruto do Espírito. E ele fala sobre coisas que não são fáceis da gente replicar, porque ele fala sobre paz, e não é difícil, não é muito fácil ter paz no coração de forma fabricada ou artificial. Não é fácil ter paciência quando isso não é gerado verdadeiramente em nós pelo Espírito. Não é fácil ter amabilidade quando isso não é gerado em nós pelo Espírito Santo. Todos os itens do fruto, um fruto só do Espírito, eles mostram como o caráter de alguém que foi tocado pelo Espírito Santo, ele é radicalmente diferente, ele é sobrenaturalmente diferente. Porque quando ele toma uma fechada no trânsito, ele sente a epitomia, o grito vem aqui na goela, mas ele tem a paciência e a amabilidade. Quando ele é cortejado pelo pecado, ele tem domínio próprio sobre suas ações, suas palavras, ele sabe como controlar aquilo que há de sujo, mal e vil no seu coração, pelo poder do Espírito. E eu queria encerrar essa reflexão dizendo o seguinte: liberdade, ainda que tarde. Se você foi vencido durante décadas por um hábito na sua vida, isso não quer dizer que você não possa vencê-lo hoje pelo poder do Espírito Santo. Se você foi vencido sistematicamente por um pecado na sua história, isso não quer dizer que você não possa triunfar hoje no poder do Espírito Santo. Essa é a mensagem central do Evangelho. Muitas vezes os autores do Novo Testamento apresentam a obra de Jesus como aquele que vem resgatar um refém de guerra ou um escravo. E por isso, muitas vezes a palavra litron, que significa resgate, aparece no Novo Testamento. Mas Paulo, quando escreve a Timóteo, capítulo 2, versículo 5, ele diz assim: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. E o termo resgate aqui é uma palavrinha composta grega que é antilitron, que significa Deus pagou um resgate enorme. Nós estávamos sob os grilhões do pecado, nós estávamos numa jaula do pecado, mas Jesus paga o resgate para que Ele possa abrir essa jaula e para que nós possamos sair em liberdade, tomados pela Sua própria mão. Tudo o que precisava ser feito para você ser livre já foi feito na cruz do Calvário. Absolutamente tudo. Deus pagou um preço descomunal enviando Jesus para morrer no meu lugar, para que eu fosse livre, liberto do poder do pecado. Então agora, nós precisamos aprender a viver pelo Espírito, a mortificar o pecado, a vivificar a presença de Deus em nossa vida. E é isso que nós queremos fazer mais uma vez aqui, Senhor. Orientados pela Tua palavra, conduzidos por ela. Porque o mesmo Evangelho que anuncia perdão e graça sobre os nossos pecados, também anuncia a gravidade do nosso pecado, porque Jesus teve que morrer, Senhor, na cruz, para que nós pudéssemos ter qualquer esperança de salvação e de redenção. E hoje, Senhor, nós pedimos, Senhor, rompe as cadeias do que quer que seja que esteja nos prendendo. Independente do hábito, Senhor, que se infiltrou na nossa vida, independente, Senhor Jesus, da constância ou da gravidade ou de como nós já nos comprometemos com esse vício, nós oramos por libertação agora, em nome de Jesus e no poder que há no nome de Jesus. Nós cremos no poder do Evangelho para transformar o nosso caráter. Nós cremos, nós afirmamos isso de novo como uma confissão de fé. Nós cremos no poder do Evangelho para mudar áreas do nosso coração que nós julgamos, Senhor, quase que não amadurecidas ao longo desses anos. Nós pedimos vitória sobre o medo, sobre a ansiedade, nós pedimos vitória, Senhor Jesus, sobre todos aqueles traços da nossa personalidade que tem nos sufocado ao longo desses anos, machucado o coração do nosso cônjuge, até dos nossos filhos. Nós reconhecemos e admitimos que estamos impotentes,
diante, Senhor, do poder do pecado que habita em nós. Mas ao mesmo tempo nós afirmamos que não estamos sozinhos nessa luta. O Senhor é aquele que nos toma pela mão. O Senhor é aquele que nos soergue, Senhor, do nosso quadro de desistência, de apatia e até mesmo de negação. O Senhor é aquele que nos coloca na Tua presença para sermos lavados, santificados e transformados, até que o caráter de Jesus apareça nas nossas atitudes, nas nossas palavras, no nosso abraço e no nosso sorriso. Nos transforma, Senhor. Nos transforma, faz cair sobre nós hoje uma profunda convicção de pecado, em nome de Jesus. Convicção que não pode ser gerada senão pelo poder do Espírito. Nos dá um coração contrito e compungido, Senhor. Um coração que sente a tristeza devida por tudo aquilo que temos feito e que desagrada o seu coração. Desonra e ofende ao Senhor e àqueles que estão à nossa volta. Que ao passar por aquela porta, nós estejamos municiados de uma firme decisão de mortificar o pecado na nossa vida, para que Cristo possa viver abundantemente em nós, a ponto de fazermos coro com o servo do passado: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.